Bom, então é isso, gente. Apesar da gente já ter conversado um pouquinho, bom dia a todos e todos. Agora a gente vai para a parte que é a nossa mesa redonda, né, e o nosso tema é sujeito, gênero e não binariedade. Eu sou Yuri Lemos, eu sou trans não binária e meus pronomes são ele ou elo. Eu sou voluntária aqui no Núcleo Trans da Unifesp e vou mediar a mesa agora e agora eu vou começar apresentando, nossas convidadas e convidade. Começando por Lux Ferreira Lima, que é mestre e doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo, com graduação em Direito, e em Ciências Sociais pela mesma instituição. Atualmente é professor e colaborador e realiza pesquisa de pós-doutorado sobre pensamento social transbrasileiro na Faculdade de Ciências Aplicadas na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É pesquisador e vinculado à rede de estudos trans travestis, ao coletivo de estudos indisciplinares do corpo e do território, COQUIX-NAU, e ao núcleo de estudos dos marcadores sociais da diferença, NUMAS, estes dois últimos da Universidade de São Paulo, FFLCH, USP, desenvolve pesquisas na articulação entre antropologia, estudos trans e literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: produção de conhecimento, escrita, estética e política, gênero e marcadores sociais da diferença. A nossa segunda convidada é a Helena Vieira, que é transfeminista, escritora e dramaturga. Possui artigos em coletâneas como Explosão Feminista e História do Movimento LGBT no Brasil. Foi professora da pós-graduação em Gestão Cultural Contemporânea do Itaú Cultural, formadora na Escola Superior da Magistratura do Ceará, SMEC, atuando na disciplina de Direitos LGBTs. Atua como dramaturga, trabalhou mais recentemente no espetáculo Django Jezebel, onde estavam as travestis na ditadura, cuja estreia se deu no Memorial da Resistência de São Paulo, antigo do EPS. Durante a pandemia, realizou uma série de encontros livres e online com importantes pensadoras latino-americanas. Atualmente é colunista da revista Cult. Como a gente havia falado, a gente teria a presença da Amanda Esquiavão, que infelizmente ela não vai poder comparecer. Então, bom, agora convido as nossas convidadas a começar a nossa mesa, por ordem de preferência que vocês escolherem. Pode ser, Helena, primeiro, né, que a gente tinha combinado? Ok. Então, Helena. Na verdade, seria a segunda, né? Porque seria o vídeo o primeiro, mas fica sendo o primeiro. Acho que primeiro agradeço o convite, a chance de daqui debater com o Lux, conhecer também mais das iniciativas trans do Núcleo Trans da Unifesp. Acho um esforço muito rico e muito único no Brasil. Quero começar pensando, eu vou focar mais nas questões de sujeito, gênero e identidade, de modo geral, né? Pensando, a princípio, como a categoria gênero é a categoria que, no nosso mundo, no Ocidente, codifica aquilo que nós perceberemos como humano, ou como a categoria gênero codifica aquilo que nós perceberemos como sujeito, né? Nós não conseguimos pensar o mundo fora da categoria gênero. Por isso que ela é uma categoria organizadora do real para nós, né? Existem muitas e inúmeras definições de gênero, existem muitas e inúmeras discussões em torno de se devemos ou não usar gênero, se gênero apaga o sexo ou não, né? Mas a questão existe um conjunto de relações de poder, né, e de relações de codificação do real que perpassam a diferença sexual
organizado em práticas sociais, né? Então, de alguma forma, o gênero é quem vai dar sentido aos corpos, é o gênero que vai possibilitar a apreensão de uma dada forma de existência como humana e dessa dada forma de existência como sujeito. Isso porque a categoria sujeito é uma categoria eminentemente humana, né? Não se pensa, ou não se pensa classicamente, existem algumas epistemologias insurgentes com relação à centralidade do humano para ser sujeito, mas é uma outra discussão, né? Mas não classicamente o sujeito é sempre humano. Isso porque seria tomado como exclusividade do humano a ação deliberada, a ação como ordem da vontade, né? Aí o sujeito é aquele que, de alguma maneira, põe em curso um conjunto de ações, né? O sujeito, eu sempre penso que o sujeito é uma das grandes fantasias e um dos grandes vícios da modernidade. A gente fica, quem será o sujeito da revolução? Quem será o sujeito do feminismo? Quem será o sujeito da luta LGBT? E a gente fica nessa busca por um sujeito capaz de encarnar um conjunto de sentidos ou capaz de encarnar um conjunto, de portar um conjunto de vontades transformadoras da realidade, né? Só que esse sujeito precisa ser constituído de alguma maneira, né? Esse sujeito precisa vir a existir de alguma maneira, né? E ele não é, ou nem sempre ele é, estável, né? Ele é um sujeito que é muito opaco e é muito efêmero de alguma maneira, né? E que não codifica necessariamente a realidade das lutas ou das coisas que supostamente porta, né? Acho que o James disse uma coisa no final que eu achei muito interessante para começar a discutir o sujeito, quando ele vai dizer aqueles que estavam nos movimentos sociais eram uma minoria dos homossexuais, né? Que estavam ali organizados politicamente, eram uma minoria dos homossexuais, né? Assim como a história do movimento homossexual, do movimento LGBT, não é a história dos LGBTs, não é a história dos homossexuais, né? São duas histórias diferentes, né? A gente vai encontrar lá homossexuais entre os militares que viviam ali no armário, que faziam suas práticas no armário, e essa é uma outra história, né? Porque esse sujeito político, portador das lutas, que supostamente porta uma identidade, acaba muitas vezes por subsumir, por engolir a própria identidade, né? O próprio sujeito pretendidamente representado. E aí, às vezes, numa confusão histórica, nós olhamos para os sujeitos que se organizaram politicamente e os confundimos com a totalidade dos sujeitos que seriam marcados pela homossexualidade e etc. Mas, bem, esse sujeito, então, ele é sempre opaco, ele é efêmero, ele escapa, né? Ele nunca se consolida inteiramente para nós. Ele é um sujeito fugitivo. Essa fugidicidade do sujeito, esse sujeito que sempre escapa, né, vai ser caracterizado pela Butler como um sujeito que carece de integridade ontológica. Ele é um sujeito que nunca chega a ser per si, né? De modo que nunca se chega a ser mulher, nunca se chega a ser homem, e mais, nunca se chega a ser eu, né? Esse conjunto, essas formas de reconhecimento que nós fazemos de uma totalidade do sujeito, então, isto é um homem, isto é uma mulher, isto sou eu, são grandes ficções, né? O que ela chama de invocações tropológicas performativas, né? Que é a invocação de um tropos originário, de um lugar originário, em que esse sujeito teria se constituído inteiramente e que ele existiria, né? Que ele existiria, portanto, como identidade. Porque aí tá, nós construímos uma noção do sujeito em que o sujeito corresponde sempre a uma identidade. Porque é essa identidade que vai dar inteireza ou inteligibilidade a esse sujeito, né? E essa identidade é produzida de maneira muito complexa, né? Porque ela é produzida, e a Butler vai discutir isso de maneira fabulosa numa das suas obras que eu mais gosto, que é A Vida Psíquica do Poder. Acho que em português é A Vida Psíquica do Poder ou Mecanismos Psíquicos do Poder, eu não lembro. Acho que é A Vida Psíquica, né, do Poder, mas enfim, A Vida Psíquica do Poder. E
Ali ela vai discutir como o sujeito chega a ser sujeito. E ela vai dizer, olha, as forças que fazem emergir o sujeito são aquelas mesmas da sujeição. O sujeito só nasce, portanto, no processo de assujeitamento. É o mesmo poder que me viola que me funda como sujeito. Porque a identidade, nesse caso, veja só, ela nascerá como violência. E a identidade, ou o processo de classificação que ela enseja, sempre violento. Eu gosto de tem uma poesia acho que da Vitória Santa Cruz, que é uma cubana, uma poesia que chama Gritaram-me Negra. Não vou ler a poesia aqui, porque eu não separei para ler, mas ela diz mais ou menos assim, ela diz, gritaram-me negra. E aí ela, quê? Negra? Eu? E aí ela olha para si e ela fala, me senti negra. Então retrocedi e tentei carear o meu rosto, e tentei alisar os meus cabelos, e eu me senti negra, e gritavam-me negra, 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 negra. E me senti negra. E aí, em dado momento, ela diz, e quê? E negra sou. Ela fala, mas o que é ser negra? É ter essa coisa de pele linda, e negra sou, eu sou negra. E aí ela sai do momento em que ela é violada, e ela descobre a violência de sua diferença, e que essa violência é apresentada através da interpelação violenta do real. Né? Então ela descobre-se negra nessa interpelação, na ofensa. A ofensa que nos interpela. Todos nós tivemos uma ofensa descobridora. Eu lembro uma vez, uma minha da quinta série. Né? Quinta série. Já tinha tido outras, mas essa da quinta série foi a que mais me marcou. Uma professora minha, eu respondi uma questão de ciências, e a professora falou assim, precisa falar com essa mãozinha toda? Aí, aquilo, eu sempre falei exatamente desse jeito. Minha mão, ela é possuída. Sabe, em mesas eu derrubo copos, eu já quebrei vasos. Eu não consigo. Às vezes eu tô dando aula, eu bato no tripé e derrubo o tripé. Eu tenho que colocar tudo no lugar, sabe? É mais forte que eu. E a professora falou, não precisa falar com essa mãozinha, precisa de tanta mãozinha. E aquilo, de alguma forma, acusou para mim que aquilo estava errado. Que tinha um erro profundo naquilo. Aí eu silenciei e controlei a mão. Né? Essas molecadas. A ofensa, essa interpelação, ela acusa. Isso, me gritaram negra da Vitória Santa Cruz. A Vitória, ela fala assim, eu fui acusada de negra. E nesse momento, toda a dor e violência desse lugar fez ela se diminuir. E ela retrocede. E ela diz assim, e retrocedi tanto que ia cair. Né? E retrocedi tanto que eu ia cair. Mas ela assim, mas eu sou negra. E aí, é esse o ponto de virada que a Butler vai dizer, que é o ponto de retorno do poder sobre si mesmo que inaugura o sujeito. Né? É o momento em que você olha como a identidade marcou você, e você percebe como esse poder construiu você, e você se apropria desse lugar. E você se apropria desse lugar como condição de ação, como possibilidade de ação. Né? Os movimentos sociais partem necessariamente dessa volta. É preciso dizer, sou homossexual e tem uma desigualdade aqui. É preciso dizer, sou transexual, ainda que transexual tenha sido uma invenção da medicina, que seja um termo aí, etc. É preciso dizer que sou isso. Porque na modernidade, as possibilidades de ação política estão sempre codificadas pela identidade. Não há, na modernidade, cuja política representacional se instala, possibilidades de política fora da identidade. Esse é o ponto. Quem faz política precisa ser alguém, ou algo, ou alguma coisa. Né? Para reivindicar direitos para um grupo, é preciso caracterizá-los antes como sujeito. Né? É preciso, para reivindicar direitos dos animais, é preciso dizer eles sentem dor. Para reivindicar direitos das árvores, etc., é preciso antes
caracterizadas elas não se dão em termos de sujeito, mas em termos de função. Função frente a um sujeito, no caso nós. O meio ambiente, a saúde global. Né? As árvores não são protegidas porque elas são sagradas. Elas não são protegidas porque elas são uma entidade que deve ser protegida. Elas são protegidas em função de sua função para a saúde humana. Né? Acho que esse é o ponto. Elas são definidas ali em função de um sujeito. Então nós não fazemos na modernidade política fora da identidade. Né? Só que esse sujeito, a Butler vai dizer, ele não tem como dizer em que momento ele foi efetivamente fundado. Porque se ele é um ato de fala, é preciso dizer quem fala antes. E ninguém falou primeiro. Porque os sujeitos só podem se dar pelo reconhecimento mútuo. Para dizer que sou negra e reconhecer-se como tal, é preciso olhar para outras pessoas que sejam negras. Para dizer que sou travesti e reconhecer-me como tal, é preciso olhar para outros sujeitos que são travesti. Né? De modo que o sujeito ele não pode existir sozinho. Né? E aí é que ela vai construir na sua obra, né, uma trajetória que vai do conceito de abjeção, né, porque alguns sujeitos não conseguem ser reconhecidos, porque escapam às formas de reconhecimento. Então eles têm sempre um reconhecimento fugidio. Né? O que é esse reconhecimento fugidio? É aquele reconhecimento que você não tem, que ela não pode ser reconhecido como que é, mas só como outra coisa. Não deixa de ser reconhecido, mas é sempre reconhecido como outra coisa. Né? A travesti, ela vai ser reconhecida como homem vestido de mulher. É um homem vestido de mulher. Ela não vai ser reconhecida como travesti enquanto uma identidade, enquanto um sujeito que é travesti. Né? É sempre um reconhecimento que é incapaz, frente à abjeção, é incapaz de captar a totalidade objetal daquela existência. Né? A totalidade ontica daquela existência. Então, por isso, é uma existência abjeta. Dessa existência abjeta, Butler porque vai gerar uma função imensa ela ter usado na noção de abjeção, porque as pessoas vão dizer assim, inclusive ela começa no livro Corpos que Importam, reclamando por que as pessoas chamam ela de judge ao fazerem a crítica. Ela falou assim, vocês não chamam outras pessoas de judge. Quando vocês me dizem judge e você está usando a abjeção equivocadamente, vocês já estão ali me diminuindo, tratando ela como uma amiguinha, né? A judge não é Judith Butler, mas enfim. A grande questão com a abjeção vai ser, bem, se algo é abjeto, eu não posso nem falar sobre, quanto mais reconhecer parcialmente. Porque a abjeção é a condição de impossibilidade, é o exterior da cultura. Não existe o objeto no interior da cultura. O objeto é aquilo cuja relação objetal, ou qualquer relação, se torna absolutamente impossível, por isso é objeto. Né? É o exterior radical. Então, sobre o objeto, eu não poderia dizer nem que é um corpo. Porque ele está no exterior do simbólico. Né? Eu não consigo estabelecer relação alguma que faça com que esse lugar adentre o universo do simbólico e seja, portanto, reconhecível. Né? E aí ela vai, então, migrar da ideia de objeto para a ideia de insuficiência ontológica. Né? Vai dizer assim, esse sujeito não tem inteireza ontológica. Portanto, ele não pode ser inteiramente reconhecido. Né? E ela vai dizer, e aí nenhum sujeito tem integridade ontológica. Nenhum sujeito é inteiro ontologicamente, porque ele depende sempre da existência do outro para reconhecer. Então ele é reconhecido em função do outro, nunca em função de si. Essa inteireza ontológica, essa integridade ontológica, ela é falsa. Né? Mas ela é falsa, mas ela é distribuída de forma desigual. Né? A norma nos diz, a travesti é um sujeito falso. A norma nos diz, a pessoa não binária é um sujeito falso. Mas o que a Butler está dizendo são falsos. Mas é falso também o homem. Mas é falso também a mulher. Mas eles passam por verdadeiros. Né? Então você tem um jogo de luz e sombra que se estabelece quanto ao próprio processo formativo do sujeito, né? Que vai se estabelecer ocultando os processos de ocultando a não inteireza ontológica do sujeito dominante. Ele vai parecer inteiro. O sujeito que existe de fato. E ele existe tão de fato, tão inteiro, que ele tem até história. Que ele tem até momento fundacional. Né? E se faltava para o sujeito inteiro um verbo capaz de criá-lo, a cristandade resolve o problema. Né? Cria-se um Deus completamente fora de tudo,
que faz primeiro o verbo. Ele cria primeiro o verbo e, da vez que ele cria o verbo, tudo se cria. Né? Então, até um sujeito criador, até o criador que antecederia esse sujeito, dentro dessa invocação mitológica, que a Butler vai pensar como mitologias fundantes, né, se estabelece. E aí, o que significa dizer, e aí é por isso que a gente vai para a seguinte categoria da Butler, que vai ser fundamental para a gente poder pensar a identidade e pensar a questão trans, ou as contribuições do modo de existência trans para uma crítica à identidade, é a noção de precariedade. Porque, veja, o que significa uma coisa que algo é precário? Significa que ele não pode existir por si só. Quando a Butler diz assim, toda vida é precária, é porque nenhuma vida pode existir sozinha. Ela precisa de recursos, ela precisa de redes de pessoas que produzam coisas, ela precisa de um amplo sistema de sustentação dessa existência. Então, nenhuma vida pode se sustentar sozinha. Né? Essa ideia da Robinsonada e do Robinson Crusoe só existe no Robinson Crusoe. Né? No mundo real, as vidas precisam de redes de sustentação. E ela vai dizer, isso é a condição precária da condição humana e da condição da vida. Toda a vida é precária. O sujeito, que só pode se reconhecer em coletivo, ou seja, eu só posso me reconhecer no outro, é também ele precário. Então, quando ela vai vocês percebem que ela migrou da abjeção para não integridade ontológica para poder propor, então, a precariedade? Né? As pessoas pensam que ela foi que nem louca variando de tema, mas, na verdade, tem um fio que está ali na obra dela que atravessa, que leva ela até a proposição da precariedade. Né? Então, a gente vai pensar que todo sujeito é precário. E aí, quando a gente reconhece que esses sujeitos são precários, a gente precisa observar o impacto dessa precariedade, ou seja, de um sujeito que nunca vai ser reconhecido inteiramente, porque ele não existe em sua inteireza, ele existe apenas como ficção. Esse sujeito, qual o impacto disso para o conjunto das nossas lutas? Sobretudo porque essas lutas se organizam em torno da categoria de identidade. Né? A Butler vai discutir isso lá em Problemas de Gênero com relação ao feminismo. Quando ela vai dizer assim, olha, desculpa, mas não tem sujeito do feminismo. É triste dizer, mas não tem. Ah, a mulher não é. São as mulheres não é. Não tem. Não tem um sujeito per si, ou definido com anterioridade. Não tem um sujeito que se pretenda a representação. Porque da feita que se definir produz a expulsão de tantas outras formas de existir, que estão ali de alguma forma análogas ou próximas. Então, ela vai dizer, o horizonte, então, vai ter que ser o presente histórico. Né? As mulheres, ali naquele momento, naquela conjunção efêmera de fatores que fazem com que esses corpos se levantem. Então, ali são os sujeitos daquele levante. Não sujeitos de uma luta universal, mas sujeitos de um levante específico. Né? Que podem, por afinidade e por forças outras, aliar-se com outros sujeitos de outros levantes. Né? E aí ela vai começar a pensar justamente aquilo que a Jasbir Puar vai chamar de mosaicos, né? que são as assemblagens, né? Que são esses mosaicos de lutas. Não pensar em formas de organizações, de grandes organizações coletivas, de grandes sujeitos, mas de sujeitos que estão efetivamente fragmentados, porque tiveram que afirmar-se ao longo do tempo como identidade, mas como essas identidades todas quebradas em pedacinhos conseguem se coligar num mosaico de formas distintas, num mosaico que consiga montar uma nova textura das lutas sociais. Né? E aí, eu acho que esse é um ponto central, porque aí a gente deixa de pensar as formas de organizar as lutas da identidade para a afinidade. Né? Que é o que a Haraway tanto propõe quando ela diz pra gente, ela diz assim, não façam bebês, façam parentes. Né? Fazer parentes é construir relações por afinidades. A afinidade de sobreviver,
a afinidade de desejar o direito ao prazer, a afinidade de sermos mortos pelas mesmas forças. Todas essas formas de afinidade atravessam a identidade. Né? Porque a identidade não é, ou não diz respeito à semelhança. Essa é uma das grandes armadilhas que nós caímos. Nós achamos que a identidade diz respeito à semelhança. A identidade diz respeito à diferença. Né? O Lévi-Strauss, no último volume das mitológicas, O Homem Nu, acho que, na verdade, eu não sei se o Homem Nu é exatamente o último volume das mitológicas, porque tem uma discussão se o Homem Nu é ou não, faz ou não parte das mitológicas. Mas eu estou considerando que ele faz parte das mitológicas, então o Homem Nu é o último volume. Quem não considera que ele ainda faz parte das mitológicas, então é no Homem Nu, né? Que é uma série de textos do Lévi-Strauss, das mitológicas. No Homem Nu, o Lévi-Strauss vai dizer assim: a identidade é um caso específico da diferença, quando ela tende a zero. Né? Ele vai dizer assim, então, quando a diferença tende a zero, sem, contudo, conseguir nunca ser igual a si mesma. Né? Porque a identidade, ela é sempre diferença. Né? E aí, acho que tem um exemplo no totemismo hoje, quando ele fala sobre a questão do totem dos ameríndios. Né? Então, assim, sei lá, eu sou onça. Quando o ameríndio diz, olha pro totem e diz, eu sou onça, e o outro diz, eu sou cobra, aquele que diz, eu sou onça, ele não está dizendo que ele tem, entre todos os que dizem são onça, uma semelhança. Ele está dizendo apenas, eu digo, eu sou onça brasileira, eu não sou cobra e eu não sou tatu. Quando ele afirma a identidade, ele está dizendo o que ele não é, muito mais do que o que ele é. Por isso, as identidades não são coerentes internamente, porque elas não se afirmam em função da semelhança de seus membros, mas em função de uma negação. Aquilo que não sou. Quando eu digo, eu sou brasileira, isso informa muito mais que eu não sou japonesa, uruguaia, portuguesa, espanhola, do que eu seja parecida com todos os brasileiros. As diferenças que residem no interior disso que nós chamamos de identidade são tão grandes, e as distâncias muitas vezes são tão grandes, que torna a categoria de identidade uma categoria completamente instável. E quando você vai... E essa é a grande armadilha. Quando a gente organiza nossas lutas em torno da identidade, de alguma forma a gente sonha que a identidade pode ter estabilidade. Porque nós, mulheres, precisamos. Não existe isso. Porque a única coisa que nós, mulheres, somos é não homens. Nada além disso. Nada. Não há uma outra afirmação que nos una. Além dessa. Né? E isso é importante porque não há um sentimento. Se eu digo assim, Helena, você se sente mulher? Eu falo, olha, eu sempre disse isso no consultório médico, porque a gente precisa dizer. Mas na prática, eu sempre me senti eu mesma. Porque eu não sei como é me sentir outra coisa além de mim mesma. Assim como Yuri, Bruna, Conceição, ninguém sabe sentir-se além de si mesma. Qualquer extrapolação coletiva faz parte das nossas ficções aliancionistas para construir política. Né? E quando a gente reconhece o caráter efêmero disso, a gente se protege um pouco dessas armadilhas de identidade. Né? Eu acho que, aí, já caminhando rumo à conclusão da minha fala, quando a gente começa a discutir a questão da não-binariedade, né, o que chama a primeira atenção é uma afirmação que nasce de uma negativa. Né? Então, em certo sentido, ela explicita esse mecanismo da identidade que é de ser uma negação. Né? Está muito claro ali que essa identidade nasce de uma negação, muito mais do que de uma afirmação. Né? Ela nasce de um conjunto de recusas. Né? De recusas que são processos, de recusas que só podem existir a partir de processos sutis de desidentificação. Né? Processos esses que as pessoas trans, de modo geral, passam. Né? Eu sempre digo assim, gente, eu não transicionei e no outro dia estava acertando o meu pronome. Eu errei meu pronome pra caramba. Sabe dizer? Porque eu precisei me desidentificar. Eu precisei desaprender a ser quem eu era para aprender a ser quem eu estava criando, quem eu estava inventando. Né?
Porque eu acho que esse é um pouco o ponto, né? Quando nós assumimos que não existe um sujeito e que as práticas de construção do sujeito estão abertas, né? E isso a experiência transexual nos diz, né? Ela diz assim, você pode construir o seu lugar no mundo de alguma maneira. Ele não vai ser tranquilo, não vai ser sem negociação, não vai ser sem crítica. Mas é possível negociar com a norma e construir e inventar uma forma de ser no mundo. Né? E a experiência transexual nos diz isso. Né? Eu precisei, no momento, me desidentificar de quem eu era. Né? E isso vai dos pronomes a... Eu falei assim, me desidentifiquei, sabe quando? Quando alguém fala meu nome antigo, eu não olho para trás. Porque durante muito tempo era assim, falavam, não tem problema, é Fernando. Falavam, Fernando. Era automático, não era... Porque é o que a Beatriz diz, né? Quando o poder nos interpela, nós respondemos sem pensar. Quando o policial dispara, nós paramos. A gente não pergunta por que nós vamos responder, porque nós respondemos à autoridade do poder. Nós respondemos à interpelação da norma. Porque a interpelação da norma nos interpela como poder. Né? E por isso ela vai estudar a vida psíquica do poder para entender como é que isso ocorre dentro da nossa cabeça. Né? E o nome, ele é poder. Né? Já hoje, não. Hoje, se alguém fala Helena, meu ouvido já... Né? Onde quer que fale Helena. Né? Porque, de alguma forma, aquele outro nome deixou de existir em qualquer lugar da representação disso que eu chamo de eu. Né? Mas é um processo que toda pessoa trans vive e que as pessoas não binárias vivem mais ainda. Porque eu preciso me desidentificar para me identificar com uma identidade que já está pronta, construída e aberta. Não muito receptiva, né? Porque sempre tem uma radinha ali, uma evangélica aqui, né? Então não muito receptiva. Né? A identidade da mulher não está assim tão receptiva a nós, mas ela está ali pronta, aberta, a gente sabe como chegar ali. Agora, a afirmação não binária, que é o processo que segue a desidentificação como homem ou como mulher, se abre ao campo de experimentação que flerta, e eu acho que isso talvez seja o binarismo, com a desumanização radical. Né? Eu me lembro, uma vez, no Ceará, discutindo direitos trans, um procurador disse assim, eu entendo o que é ser homem ou mulher, mas esses que não querem ser homem nem mulher não têm esquizofrenia? Foi essa a fala dele. Porque ele achava, você não pode se identificar com uma coisa que não existe. Como você vai querer ser algo que não é? Para ele, isso soava como uma impossibilidade lógica. Né? Justamente porque escapa às formas tradicionais de organização dos sujeitos da modernidade. Né? Então, a não binaridade, de alguma forma, inaugura um campo de experimentação, de discussões e de possibilidades de formas de ser que estão para além da identidade. Né? E isso gera desafios políticos, né? Linguísticos, né? E de reconhecimento. Porque, efetivamente, estamos lidando com um reconhecimento que é fugidio. Né? E aí, acho que o que se segue é isso, ou o tipo de habilidade que isso demanda é a desconstrução da própria noção de reconhecimento. Porque a noção de reconhecimento se dá pela priorização no interior de muitos signos, alguns signos que vão funcionar como significantes despóticos. Então, quando eu quero reconhecer alguém como mulher, eu vou apagar, sei lá, uma travesti mulher, eu vou apagar essa ou aquela característica que eu considero masculina e vou frisar a autoidentificação, vou frisar as transformações corporais e dizer, é uma mulher. No caso das pessoas não binárias, não importa se ela se expressa, se ela aparece como homem ou mulher no mundo. Porque há quem pareça exigir que as pessoas não binárias apareçam sempre como andrógenas. Né? Porque elas querem ser confundidas, elas querem o conforto de olhar e não saber, e aí achar que isso é não binário. Né? Mas não está nesse lugar. Né? É preciso deslocar o lugar de significante dos signos de gênero no corpo. Um cabelo grande e um batom não podem significar mulher no corpo não binário.
né? Então você tem uma radicalização do processo de esvaziamento da própria noção do reconhecimento. A noção de reconhecimento se vê insuficiente frente a essas identidades, né? Porque essas identidades não podem ser reconhecidas pelas noções clássicas de reconhecimento. A gente precisa, então, ruir. A gente precisa de categorias novas. E aí, acho que existe um potencial politicamente revolucionário nisso, porque se a modernidade se funda na noção de reconhecimento, identidade e representação, a forma de ser que emerge como possibilidade de uma afirmação não binária põe abaixo as noções de reconhecimento, identidade e a representação, né? Demandando, inclusive, uma outra gramática política, demandando, inclusive, uma outra forma, que não aquela da modernidade, de fazer política e de pensar, portanto, o sujeito. Né? Então, eu acho que tem um campo. Talvez a gente esteja habitando aquele momento que o Gramsci chama de interregno, né? em que o velho já morreu e o novo não nasceu ainda, e a gente está assim meio nadando, né? Mas eu acredito que exista uma força implosiva, né? No interior das identidades não binárias, não como vidas que são revolucionárias apenas porque existem, mas como efeito do que essas vidas fazem ao se reconhecerem tal e qual, né? E aí eu acho que isso tem efeitos, para além da identidade, que são os efeitos da própria organização da nossa episteme, né? Acho que o Derrida vai falar muito disso quando ele vai em gramatologia, né? Quando ele vai construir uma crítica ao conjunto de binários que estruturam a nossa relação com o mundo, que estruturam o nosso mundo, masculino e feminino, razão e emoção, natureza e cultura, né? Homem e mulher, né? A possibilidade de pensar relações que não estejam contidas nos binários estruturantes do real significa romper ou desestruturar a própria fundação da realidade do Ocidente. Né? Então, eu acho que há um mundo por nascer a partir das reivindicações não binárias. Né? É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Helena, pela sua fala e, assim, por ser uma pessoa não binária, eu acho que eu me reconheci muito, muito, assim, nas coisas que você falou, principalmente nesses pontos, né, de construção, de experimentação. Eu acho que essa coisa da experimentação consigo mesmo, de você, eu acho que eu fico experimentando e procurando quase diariamente e com a sociedade, sabe, esse reconhecimento mesmo, sabe, porque eu não sei, eu sinto que, como você falou, caramba, se você bota um batom, já era. As pessoas vão te reconhecer como, sei lá, como mulher para sempre. Nunca mais você vai deixar de ser uma mulher para aquela pessoa. Muito dessas questões eu vivencio, assim, pessoalmente. Então, muito obrigada, muito obrigada por tudo que você falou. Vou pensar bastante. Bom, agora acho que vou passar a palavra para Lux. Ai, Lux. pessoal, rapidinho. Só para avisar que no finalzinho, se der, a gente pode fazer uma roda de perguntas. Então, pessoal, Tá. pode ir mandando no chat, né, as perguntas que depois a gente... Eu acho que já tem perguntas no chat, sim, mas aí Lux fala, né? E depois a gente começa as perguntas, né? Perfeito. Melhor. Oi, gente, bom dia. Bom dia de novo. Nossa, tem sido uma manhã incrível, foi ótimo ouvir o James e o Renan, e agora essa aula da Helena. Estou muito feliz, assim, honrada de estar aqui junto, podendo conversar com vocês, continuar pensando junto, né? É uma pena que a Amanda não pôde estar com a gente, né? Mas de estar aqui com a Helena, conversar com o Yuri também, ouvir comentários. Fiquei com medo que a fala fosse para um lugar muito fora, assim, mas ótimo ter ouvido a Helena, que dá para já ver várias conexões. Espero que não fique muito chato, mas por causa do tempo, eu preparei um texto, vou ler,
E eu tenho também uma apresentação que eu acho que pode ajudar a visualizar algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Não sei porquê. Janela, de repente é isso. Um minutinho. Ué, cadê o... Por que não tá aparecendo o PDF? Deixa eu ver. Será que é porque eu marquei você, fixei você? Não tá Acho que não. Eu posso tentar pelo Canva. Deixa eu ver se eu só preciso... Beleza. Tá aqui. Só mais um minutinho, perdão. Tá dando para ver? Alguém pode me avisar? Sim. Massa, obrigado. Alô? Acho que foi. Nessa breve fala de hoje, eu pensei em organizar as dimensões do tema a partir dos estudos da recusa e da fuga, que têm, ao longo da última década, mais ou menos, ganhado tração principalmente por intelectuais e artistas do pensamento negro radical e dos estudos trans. É uma galera cujas reflexões têm trazido uma potência irruptiva incontornável para o modo como a gente pensa regimes de classificação e de compreensão do mundo, dinâmicas de violência e extermínio trivializadas, e como a gente cria barricadas, para usar o termo da J. Mombassa, ou rotas de saída, para usar o termo do Paul Preciado, desse tal estado de coisas. Em 2016, a Saidiya Hartman e a Tina Kempt fundaram o Coletivo de Práticas de Recusa, um fórum feminista negro dedicado a iniciar e fomentar diálogos sobre negridade, violência antinegro e futuridade negra, com um enfoque em agência negra diante de circunstâncias sistemáticas de extermínio e vulnerabilidade, e em recusa como um ponto gerador para compreender práticas cotidianas de conflito, escanteadas por conta de uma ênfase em atos institucionalizados e coletivos de resistência. Enquanto proposta epistemológica, ética e política, se trata de uma recusa dos enquadramentos de sentido e de ação que recusam pessoas pretas como sujeitos. Também se trata de uma recusa dos modos de existência do mundo tal como conhecemos, para a gente usar o termo da Denise Ferreira da Silva, como vivível, né? E do comprometimento em criar outras possibilidades de viver. O coletivo foi envolvendo cada vez mais membros, como a própria Denise, Tavia Nyong'o, Cristina Sharp, François Vergès, etc. A seu modo, cada um desenvolvia pesquisas olhando para as artes, para o arquivo, para a filosofia e para a racionalidade moderna, para formas de resistência ao Estado, etc. Mas pautados nesse pressuposto de desafiar regimes regulatórios de conformação social que tornam certas pessoas como fundamentalmente ilegíveis e ininteligíveis. O professor de estudos da performance Tavia Nyong'o, membro desse coletivo, vem elaborando em diferentes momentos, a partir da análise da arte queer negra ao longo da segunda metade do século XX, a partir de referências como Hortense Spillers, Sylvia Wynter e Saidiya Hartman, como fundamental à gramática estadunidense é essa atualização, né, da racionalidade colonial moderna que conforma a categoria de humano como estatuto atribuído apenas à branquidade. A negridade, ele nos diz, mas, assim, poderíamos pensar também a indigeneidade, por sua vez, é compreendida como exterior constitutivo dessa humanidade. O seu contraponto, a sua oposição, a faceta negativa da sua positividade. Então, se de um lado há humanos civilizados, cultura, moralidade, de outro há não humanos, como animais, mas também demônios, monstros, que são selvagens, incultos, amorais, etc. Essa galera está partindo aqui de pressupostos explicitados por intelectuais dos estudos decoloniais como Maria Lugones, a saber, o de que a modernidade colonial organiza o mundo ontologicamente em categorias homogêneas, discretas, excludentes, exclusivas e imissíveis, além de hierárquicas, né? Dentre elas está de humano e não humano. Uma outra dicotomia que deriva dessa é homem e mulher. Apenas essa humanidade, o estatuto de homens e mulheres, é considerado possível.
O que se aproxima do que chamamos de gênero, né, eles estão olhando aqui para a racionalidade colonial, não era um mecanismo de atribuição de inteligibilidade de pessoas não brancas. A elas se atribuíam categorias de entendimento mais próximas da diferenciação animal, como machos e fêmeas. Hortense Spillers, né, que é uma intelectual fundamental do pensamento negro radical, se refere a essa destituição da humanidade, da generificação, como um estado de carne degenerificada. Spiller, Saidiya Hartman e o intelectual transfeminista C. Riley Norton se dedicaram a olhar para o regime colonial e a racionalidade que sustentava a escravização, né, olhando para como esse projeto configurava o entendimento de vidas negras como fungíveis, bens, forças de trabalho que poderiam ser substituíveis por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Essa coisificação substituível trazia consigo uma plasticidade. E Norton nos mostra, né, em Black on Both Sides, que é esse livro dele que está sendo traduzido para o português, que essa plasticidade era apropriada e mobilizada por pessoas escravizadas no planejamento e realização de práticas de fuga. Diante de condições violentas de troca e desumanização, esse tornar-se outro, e ele vai nos mostrar muitas vezes a partir do crossdressing, abria as portas para o escape do cativeiro. E aqui, acho que as imagens não estão aparecendo muito bem, né? Mas tem duas pessoas que ele faz referência no livro, né? Várias, mas uma é a Mary Jones, que era uma pessoa que se apresentava, se identificava no feminino, se apresentava no feminino, e que foi, principalmente pela imprensa estadunidense, né? Durante esse período do fim da escravização, chamada de man monster, né, o homem monstro, a partir de um certo questionamento, né, dessa atribuição de uma feminilidade para si. Uma outra figura é essa da imagem em preto e branco, né, que é Ellen Craft, que junto com o marido fugiu da escravização, ela se apresentando como um homem branco e o seu marido como o seu servo negro, né? E aí o Sir Riley Norton mobiliza muito isso aqui para a gente pensar, como o trânsito não necessariamente se refere apenas a pessoas que se identificam a partir do que hoje a gente diria, né, como uma identidade trans, né, mas que o trânsito, essa dissidência de masculinidades e feminilidades, né, ela pode operar de diversos modos, que não a partir de uma identidade, digamos assim, trans, mas também é uma porta de entrada para pensar, né, sobre a armadilha da passabilidade, e como a passabilidade, ele vai dizer, né, principalmente durante a época da escravização, se transforma, né, num dispositivo de suspeição de pessoas, né, de pessoas escravizadas que se passavam por brancas, mas também dessas pessoas que estavam fazendo isso que ele está chamando de prática de crossdressing, né, se expressando a partir de diversas formas de gênero diferentes, como uma forma de acusação, né. E aí ele vai fazer um debate maravilhoso sobre isso, que infelizmente eu vou ter que, não vou poder fazer aqui, né? Mas o que tanto Sir Riley Norton quanto Tavia Nyong'o estão nos propondo é olhar para as formas de agência e de existência que se deram diante de um estado de coisas em que tanto foi recusado, como a humanidade e o binário de gênero. E o que ambos estão propondo é considerar como essas vidas negras apresentam não uma tentativa de inclusão, não uma reivindicação institucionalizada da própria humanidade, ou da sua alocação no binário homem-mulher, mas práticas de recusa disso que foi recusado a elas. Práticas de tornar o mundo habitável que se davam pela potência da impermanência, do trânsito de formas de ser, que confundiam a legibilidade pela hegemonia. Essas práticas que vão se atualizando, respondendo à atualização da desumanização moderna racista antinegro, levam Nyong'o a argumentar que, de certo modo, podemos ver na negridade, nessa fugitividade da negridade, diante do seu enquadramento como não humana e fungível, a genealogia da não-binariedade. Mas como e em que termos, né? Acho que a gente pode tentar entender o que ele está querendo dizer, né? Para fazer isso, eu queria trazer, né, um texto fundamental da Viviane Vergueiro, né, que é Pensando a Cisgeneridade como Crítica Decolonial, em que ela vai nos dizer, né, que a cisgeneridade é um sistema de pensamento normativo que regulamenta e enquadra o entendimento do mundo. Trata-se de uma hegemonia epistêmica que controla e estabelece regimes de possível
não só a identidades cis versus identidades trans, mas também ao tempo, a moralidades e afetos, a noção de pessoa, ao Estado, né? E, enquanto tal, a cisgeneridade opera a partir de 3 eixos: pré-discursividade, binariedade e permanência. A pré-discursividade se refere ao entendimento de que é possível definir a verdade de algo, como o sexo e o gênero, a partir de critérios objetivos, independentemente de contextos socioculturais. A binariedade é a leitura da diferença no mundo a partir de 2 elementos opostos, excludentes, exclusivos, immiscíveis e homogêneos, como, por exemplo, homens e mulheres. Por fim, a permanência se refere à compreensão de que a verdade é atributo do que tem constância e coerência ao longo do tempo, e apenas sofre alterações em termos evolutivos e graduais. Isso se refere a imperativos apresentados a experiências trans, né, como, por exemplo, comprovar que desde a tenra infância tal mulher trans já brincava com bonecas, por exemplo, como requisito de legitimidade da sua feminilidade. Tais eixos organizam o pensamento ocidental, Vergueiro argumenta, cada um deles operando a partir de categorias discretas unívocas de fronteiras intransponíveis em dinâmicas opositivas e assimétricas. Mas esses elementos de cisgeneridade que levam à leitura generificada de pessoas, esses autores vão dizer, foram sistemática e historicamente negados a pessoas negras. Esse mergulho em dissidências, em formas de agência e sobrevivência, permite resgatar o que se apresentou como possível, vivível e desobediente a tais enquadramentos normativos a sujeitos alocados fora do binário de gênero. E esse o que é o trânsito. Marquis Bey, inspirado em Cyril Alice Norton, argumenta que o trânsito se mostra nessas experiências menos como uma evidenciação da sua categoria identitária, a saber, pessoa trans, e mais como uma expressão de recusa das formas de categorização apresentadas como possíveis a essas pessoas. Uma expressão de recusa de um regime de regulação de existência. E é esse trânsito como expressão, como forma de vida e de agência, que leva essa galera a elaborar trans em uma perspectiva não binária, uma forma de viver que se dá não pela estabilização, pela essencialização de um sentido de si, mas pelo desenraizamento e pelo escape, pelo movimento contínuo. Isso não significa de modo algum negar identidades trans, a existência de mulheres transexuais, de homens trans, enfim. O que essa galera está fazendo, no entanto, é tentar dar atenção, analisar, investir intelectualmente na força do movimento que atravessa a vida de quaisquer pessoas que vivem esse trânsito, que de algum modo transforma seu estatuto de sujeito e desobedece modos de legibilidade e reconhecibilidade cis heteronormativos. Em Marquis Bey, esse é o fundamental, né? A transidade da negridade, a negridade da transidade, que é um texto que está no Prelo, né? A tradução em português está no Prelo. Trans tem um entendimento de recusa de sua mobilização como termo descritivo de corpos e identidades, salientando, em vez disso, a relacionalidade, a transitividade e o movimento aberto que trans denota, em detrimento da fixidez de categorias de gênero. Em verdade, precedendo e perturbando o processo de purificação e homogeneização de homem e mulher enquanto categorias discretas e monolíticas. Trans é um prefixo que indica através, para o outro lado de, além. Não é o ser enquanto lugar fixo, é o movimento contínuo de transitividade, perturbando expectativas de permanência. Marquis Bey elabora. É um prefixo, enquanto tal, pode se conectar a muitas outras coisas que não apenas marcadores de gênero. O asterisco convida a gente a pensar como pode, tendo muitas pontas, trazer o trânsito para muitos elementos diferentes. Enquanto tal, não opera estabilizando algo ou alguém, cristalizando o que é. Não fixa um ponto de chegada. É a força que leva ao movimento e, enquanto tal, recusa a expectativa de prediscursividade, binariedade e permanência da cisgeneridade. A J. Mombassa, na fala dela no MIT, né, na Mostra Internacional, comentou que refletir sobre trans vai além do gênero, né, é uma desobediência a pressupostos ontológicos da humanidade. Né? De um jeito similar, Kael Keegan, estudando a obra das irmãs Wachowski e estabelecendo um campo de discussão sobre estética trans, defende como chave da experiência e do pensamento trans o movimento conjugado ao que chama de subjuntividade. Recapitulando uma entrevista concedida por Lana Wachowski em 2012 ao Village Voice, em que ela diz:
Ao crescer, a fantasia era o mundo como o mundo nunca seria, e ficção científica era o mundo cheio de problemas e ideias conforme ele poderia ser, ele inicia o desenho dessa qualidade subjuntiva. O intuito é o de conduzir espectadores a outro lugar. Abre aspas. O desejo de fazer perceptível um sentimento de gênero que outros ainda não testemunharam. Percebendo algo que outros não, o imaginário trans invoca sua própria literalização, sua externalização, sua substanciação em carne. Podemos dizer que trans descreve uma relação inerentemente subjuntiva com o que é considerado real, com o que pode ser comumente percebido. Para sobreviver, pessoas trans tiveram que fabricar imaginários que sustentam nosso desejo de nos tornar, nossa crença de que podemos nos trazer a percepção diferentemente, o mundo e eu como podemos ser. Fecha aspas. O senso de vida e modos de perceber e conhecer trans como fundados na possibilidade de transformar a realidade em outra coisa, por um lado, permite um enfoque atribuído ao movimento, a um fluxo que desestabiliza um padrão de análise que operacionaliza categorias e sistemas classificatórios discretos e cristalizados. Também perturba seus paradigmas consolidados, fundados em estabilidade e univocidade de formas objetivas do mundo, o tempo, a realidade, a identidade, etc. O modo subjuntivo de existência e de entendimento é um chamado político e epistemológico a outros horizontes de possibilidade, além do que é apresentado como verdadeiro, pré-discursivo e imutável. É um chamado à não conformidade, à especulação, à potência do que pode vir a ser, em outros termos, para além do estado de coisas e do roteiro de existência e de organização do mundo, hegemonicamente instituído como inevitável. E é esse sentido de trans que eu penso é tão fortemente não binário, como uma força de recusa e de fuga, né? Esse negativo que a Helena tinha mencionado também, né? A recusa da estabilização, a recusa do binário como única forma possível de existência, a recusa de uma identidade unívoca, a recusa de um enquadramento naturalizado apresentado como incontornável para fins de inteligibilidade e reconhecibilidade. Essa recusa abre linhas de fuga, que, como a imagem do asterisco e o que pode ser, das irmãs Wachowski, permitem que a gente imagine múltiplas outras possibilidades de existir que escapam ao que é concebido como real, natural e possível. Bom, pessoal, era isso. Obrigada. Muito obrigado pela sua fala, Lux. Bem, acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, então, né? Eu vou ler a primeira pergunta que já tinha sido feita aqui no chat, já tem um tempo, que é a dúvida para Helena. E aí depois eu abro para as perguntas que pelo microfone mesmo. Bom, a primeira dúvida é a seguinte, feita por dúvida querida Helena, gostaria de saber sua opinião quanto a conteúdos circulando por redes sociais no qual humanos se identificam com animais, terians ou transespécies, para estabelecer uma relação do quanto esta banalização de identidades diversas afetam a comunidade LGBTQIA+. Observação, espero não ter viajado muito. Bem, acho que, em primeiro lugar, é preciso entender que o humano é uma construção da modernidade, né? A ideia de humano. Né? Assim como o homem e a mulher são construções sociais, né? são construções e práticas sociais, o humano também é. Né? Tanto é que, quando a gente pensa o período, acho que o Lucas falou um pouco disso, mas eu retomo, né? quando a Maria Lugones fala ali em Rumo ao Feminismo Decolonial, sobre os processos de invasão da América, né, do sul do mundo, ela vai dizer os nativos eram descritos em termos de macho e fêmea, nas cartas de achamento, ou descritos como monstros, né? Vai dizer que eram descritos como grandes monstros quiméricos, com pênis
com pênis arrastando no chão e com cheios arrastando no chão, né? A humanidade, isso que nós entendemos como humanidade, vai ser condicionado para algumas pessoas. Algumas pessoas poderão ser humanas, né? E tornar-se humano é um processo violento, porque tornar-se humano é um processo de abandonar sua cultura, em nome da cultura de uma cultura europeia. Tornar-se humano é aprender a falar do jeito que eles falam, né? A Glória Zaldúa vai dizer que tornar-se humano é deixar de falar com nossas línguas de fogo, né? Porque da forma como nós falamos, nos vem como profetisas loucas ou más, né? Sempre no lugar da desumanização. Então, o humano é uma construção, né? Assim como espécie também é uma construção, né? A diferença entre eu, uma onça e um cachorro, ela é construída, né? Outra relação poderia ser construída, né? Assim como a gente vai ver em outras epistemologias, né? Outras relações poderiam ser construídas que não a diferenciação por espécie, a diferenciação hierárquica por espécie, né? Então, eu acho que as identidades transespécies, né, a despeito do quão loucas elas possam parecer, eu estou dizendo isso porque a gente fez assim, se a gente está no mundo em que a transexual, a gente está tentando convencer as pessoas que a gente existe. Aí a gente dá um passo além e fala, não, mas tem transespécie também, dá um susto, né? Mas não acho que quem se identifica, por exemplo, tem uma amiga que se identifica como que chama Mica Macaca, e ela performa ali esse lugar de ser uma macaca, e ela vai dizer assim, ela não se transforma efetivamente naquele animal primata, etc. Né? O que ela está fazendo é um afastamento daquilo que é humano, um afastamento daquilo que é o protocolo que é humano, rumo à construção de um outro lugar. Né? Um lugar que nós construímos de desumanidade, que nós já construímos. Né? A mulher que sai com muito homem não é mulher, é cadela. Né? Nós já construímos identidades transespecíficas como forma de desqualificação de determinadas formas de humanidade. Né? Nós já transformamos os outros em monstros, nós já construímos esses lugares. Né? Agora, o que acontece essa afirmação é uma afirmação radical de crítica à própria humanidade. Então, eu acho que sim, acho que elas têm potencial de crítica à humanidade, né? E aí a gente tem que lidar, eu acho que a gente tem que lidar com as reivindicações diversas que surgem, né? Eu não acho legal, por exemplo, assim, eu vou excluir essa luta política aqui porque ela complica a minha, né? Se ela complica a minha, o problema é da minha luta, eu descubro outras formas de me expressar, né? Acho que é um pouco isso. Eu lembro, uma vez, lá em Fortaleza, a gente estava lutando pelo nome, eu trabalhava na Comissão de Direitos Humanos, a gente estava negociando com a empresa de ônibus o nome social das pessoas trans, masculino e feminino ali. E aí chegou o cara, e aí o presidente da empresa de ônibus falou assim, mas esses não binários? Se a pessoa quiser chamar cadeira, ela pode chamar, porque não tem gênero. Eu falei, não, cadeira tem gênero, porque na nossa língua tem gênero tudo. Né? Mas as pessoas não binárias também são uma forma de existir. Né? E aí, a parte do movimento disse assim, não, então não vamos estender o direito aos não binários. Eu falei, gente, mas que absurdo. Só porque leva uma questão a mais que era explicar para um gestor que existem pessoas não binárias, né? Parecia um desafio muito grande. No fim, ele entendeu. Né? Então, eu acho que a gente tem muito mais... Nós estamos muito mais fortes se estivermos juntos, inclusive com aquelas reivindicações que nos pareçam tão radicalmente diferentes do que estando separado delas, né? E aí, se elas nos parecem assim, tão deslocadas, a gente precisa fazer criar uma relação de aproximação para entender que alguém é tão humano quanto é homem ou mulher, né? Porque são todas invenções, na verdade, né? Então, a questão é quais ficções nós compartilhamos, né? Eu acho que inventar formas de ser, né, não só na literatura, mas na vida, né, é um exercício político daquilo que essa Hartmann vai chamar de fabulação crítica. Né? Acho que fabular formas de ser, né? Porque no fim, nós somos nós mesmos. Né? Seja lá o que isso for. Muito obrigada, Helena. Acho que agora Bruna, você que está com a mão levantada.
Vou baixar aqui. Acho que abaixa sozinho também quando eu falo, mas enfim. Me faltam as palavras para agradecer a aula magnífica que vocês deram. Quando a Helena estava falando, eu até fiquei com vontade de chorar assim uma hora, porque foi tão potente. E uma coisa, Helena, que você falou que me tocou pessoalmente muito assim, que foi até me expondo aqui para a galera. Foi um tema de uma sessão de terapia minha, assim, essa questão de se sentir mulher, sabe? Tipo, porque eu não me sinto mulher. Tipo, apesar de ser identificada como mulher cis, socialmente eu nunca... Tipo, eu não sinto isso. E eu fiquei muito assim, tipo, meu Deus, o que isso significa? O que isso significa? E você falar isso, sabe? Que é um lugar de construção, de invenção. Eu achei muito incrível, assim, e realmente foi maravilhoso. E uma coisa que eu fiquei pensando também quando você falou sobre abjeção, infelizmente, pessoas intersexo, né? A gente falou bastante sobre pessoas trans não binárias hoje, mas pessoas intersexo, infelizmente, também estão muito nesse lugar, né? De abjeção, de não reconhecimento, de sem ter a possibilidade de ter uma identidade, os seus corpos não são vistos como inteligíveis. E até agradecer Samuel pelo relato que Samuel fez ali no chat, não sei se vocês viram, sobre a sua própria intersexualidade, descoberta da intersexualidade. Então, eu acho que eu queria... Nem era uma pergunta, era mais um agradecimento mesmo. Obrigada, Helena, obrigada, Lux, por essas falas incríveis. E daí, Lux, eu vi que você comentou ali no chat, me manda depois, por favor, a biografia, que eu passo para o pessoal, viu? Obrigada, gente. Mona Lisa, que levantou a mão. Bom, eu também acho que não existe nenhuma pergunta que eu tenha para fazer, né? Na verdade, eu só me reconheci muito dentro da fala da Helena no sentido de fazer coisas sem entender por que estava fazendo, né? Eu sou mãe de um menino e ele tá em transição social, já vai fazer 8 anos, né? Quando ele se identifica, ele tem de 6 para 7 anos, hoje ele vai fazer 15. E eu sempre falava para ele assim, a gente ia no serviço, sei lá, depois dos 9 para os 10 anos a gente conseguiu vaga no Antigos, então é um problema, porque mesmo dentro do Antigos a gente sofre zilhões de transfobias. Então você vai para o ICR, que é o Instituto da Criança, é muito pior. E estou falando de um menino que já está retificado judicialmente. Então eles ainda têm esse lugar do sistema deles que ainda identifica o Max com um nome que ele já não se identifica mais. E esse lugar do desidentificar, né? Quando chamava para o exame, eu falava para ele, não, levanta. Eu deixava a mulher gritar lá 5 vezes. Ele falava, mãe, tem que ir. Eu falava, não, levanta. E aí, depois de muito chamar, ir e voltar, eu falava, fica aqui que eu vou lá com ela. Eu falava para ela, a senhora leu a etiqueta? Então, leia a etiqueta. E aí, então, ela ia lá e chamava ele. Aí ela falava, ai, desculpa. Eu falava, não é questão de desculpa, né? É questão de ler, querida. Vocês atendem a população. Então, eu acho que esse lugar de fazer com que ele olhe e entenda que ele não precisa levantar quando chama o nome dele de registro antigo, né? É o lugar de que hoje talvez ele já nem lembre mais desse nome, né? Portanto, se identificar como Max. Então, dentro da tua fala, eu acho que é muito mais isso mesmo, né? Então, a gente vai... Eu trabalho com a população, faço atendimento, mas quando a gente vai para o lugar de mãe, a gente vai agindo pelo instinto mesmo, né? Sem muito ter base, sem muito entender por que faz. Parabéns, viu? Helena, Lux, amei muito ouvir vocês. E aprender. Tem uma dimensão da transição, né, que não tem só o mundo nos reconhecer, a gente precisa também se reconhecer no mundo, né? Encontrar um espaço, estar no mundo com mais segurança, né? Eu, por exemplo, esses tempos, eu fui no cardiologista, que eu estou no processo para bariátrica. Eu falei assim, a vida não me facilita, né? Porque depois de mudar de sexo, agora eu vou fazer uma bariátrica e mudar de corpo de novo. Eu falei, gente, eu não posso ficar com um corpo estável em algum momento da minha vida, que esse excesso de mudança às vezes cansa. Mas estou indo aí para essa nova transição, né? Que é tão desorganizadora quanto a de gênero, né? Porque eu nasci com 6 quilos, nunca fiz magra, então vai ser uma diferença, vai ser uma descoberta. Mas bem, aí fui pro cardiologista, né? Aí tava lá conversando, aí eu falei assim, doutor, eu sou trans, viu? O senhor viu aí escrito? Ele, sim, e daí? Eu falei, não, mas não tem nada? E aí, porque eu já esperava
falei, todo médico é isso, né? Assim, ser trans é sempre o primeiro assunto. E aí ele não perguntou, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Aí eu fui avisar, né? E de fato não tinha nenhum problema, não era uma questão para ele. Ele nem estava interessado no assunto. E isso foi tão assustador para mim, porque onde eu vou, às vezes eu chego no hotel, não retifiquei ainda. Eu chego no hotel e falo assim, a pessoa fala qual é o seu nome? Eu falei, o civil ou social? Eu faço. Às vezes a pessoa, às vezes eu estou registrado só com o nome social, mas eu acabo sempre. Criei, porque sou de uma outra época, inclusive, esse protocolo de sempre avisar as pessoas: olha, eu sou transexual. Então, no avião, é sempre assim: eu entrego meu documento que está com o nome masculino, eu falo para a moça: não chama meu nome porque eu sou transexual. Porque sempre tinha assim: bom dia, senhor Fernando, bom dia. Aí teve um outro que falou assim. Que eu achei fabulosa, porque eu falei, gente, essa história é queer. Porque ela falou assim, boa noite, senhora Fernanda. Ela olhou para mim, viu o nome Fernanda e falou, senhora Fernanda. Eu falei, perfeito. Ela misturou tudo, funcionou do jeito dela, ela se adaptou, né? Mas a gente tem que ir se acostumando a viver no mundo, né? E acho que é uma lição grande essa, dizer não responde, né? Porque eles vão ter que aprender a chamar. Yuri, eu posso falar de novo? Pode, claro, pode falar sim. É só para trazer mais um recorte, né? Depois de. O Marx é uma criança que foi feita uma FIV, né? Eu fui casada com uma mulher lésbica muito masculinizada por. Meu filho vai fazer 15, por uns 15 anos. E aí, depois que o Marx transiciona, acho que o Marx já estava, sei lá, no 5º, 6º ano de transição, o meu marido começa a transição, né? Então, a gente vai no médico, e aí o médico começa a olhar tudo o plástico, né, para fazer a mastectomia. E aí o médico começa a conversar, e aí ele todo muito, muito apreensivo. E aí o médico, será que você pode tirar a camisa para eu ver, né? Para ver como é que a gente vai pensar, fazer marcação. Então, doutor, mas eu quero dizer que eu sou um homem trans, o senhor faz essa cirurgia em homem trans? Ele, eu faço a cirurgia. E aí a gente saiu de lá e ele falava para mim assim, amor, eu tô com medo, porque como assim? Ele não falou nada, ele só falou, eu faço a cirurgia. Eu falei, mas você queria que ele falasse o quê? O que mais que você queria que ele falasse? Né? Então é esse lugar mesmo da gente estar, eu falo que eu pelo menos, né, eu ando com colete, gente, porque você tá tão nesse lugar de embate o tempo inteiro, né? Eu pelo lugar de mãe mesmo, né? Porque hoje o Max já começa a falar um pouco por ele, mas a gente atravessa isso muito de uma maneira e sempre sendo muito cobrada dentro do lugar de, mas vocês são um casal gay, então vocês sabem, né? Ai, deve ser muito fácil, né? O povo anula o lugar de mãe, que vai ser sempre mãe, e não tem o lugar da profissional, o lugar da pessoa que era lésbica e que hoje se identifica como uma mulher pansexual. Não tem, não tem. Então, acho que é isso. A gente vai para esse lugar também de esperar que seja muito difícil. Aí, quando é fácil, você fala, não é possível, tem alguma coisa errada. E não, né? Graças a Deus, em alguns lugares está mudando. Eu vi que tinha mão levantada. Eu não sei se tinha outra pessoa antes, mas, bom, Tiago. Oi, gente, tudo bem? Consegue me escutar? Então, é só um comentário, porque assim, eu estava lendo, ouvi umas coisas, estava assim, essa questão, a palavra reconhecimento, né? Então, assim, eu pauto muito, por exemplo, eu sou um cara gay, né? Então, no começo, né, quando você começa a se descobrir, quando você começa a entender o mundo ao seu redor, a gente tem aquela ideia do eu quero que o outro goste de mim, eu quero ser aceito, né? E assim, muitas pessoas vão te aceitar e muitas pessoas não vão te aceitar, mas também a gente tem que entender a questão da criação daquelas pessoas, né? Eu acho que é bom sempre a gente trazer em mente isso. E uma frase que me ajudou muito eu não preciso do consentimento de ninguém para existir e ser quem sou, né? Então, eu acho que quando a gente
trazendo não só isso para ser reconhecido gay, mas também nessa questão da transição, eu acho que a gente tem que fazer ser respeitado, a gente tem que exigir respeito, a gente tem que se movimentar no intuito de trazer isso como uma naturalidade. Eu gostei muito do que a Helena falou quando ela foi no médico, o médico, tá, e daí? Então, aos poucos, isso vai adentrando na cabeça das pessoas, isso vai se naturalizando, né? Então, assim, eu coloquei na minha vida assim, eu não vou obrigar ninguém a gostar de mim e me aceitar, mas me respeitar é o mínimo que tem que ser exigido. É isso só que eu queria, porque eu vi muito essa frase, isso mexeu comigo, né? E é isso. Passou. Acho que tem, assim, acho que tem uma coisa importante, né? Que é a identidade, o reconhecimento das pessoas, ele é importante nesse caso, né? Porque a identidade, ela é como eu me reconheço, mas ela é também como a identidade me reconhece, né? Ela se legitima de alguma forma na sua existência, no seu traquejo social, né? E aí tem, eu gosto sempre de uma anedota da Simone de Beauvoir, que diz assim, numa entrevista sobre os 25 anos do segundo sexo, o jornalista diz o seguinte: Simone, eu divido o trabalho doméstico com a minha esposa, mas eu continuo achando que é trabalho de mulher, então o feminismo perdeu. Aí a Simone diz assim: olha, não importa o que você acredita, continua lavando a louça e fazendo o serviço de mulher, porque seu filho vai ver você fazendo, e para o seu filho vai ser de homem, e o neto vai ver você fazendo, vai ser de homem. Né? Então, a questão as pessoas, eu não preciso de fato que as pessoas acreditem que eu sou uma mulher. Né? Eu falo isso em consultorias, porque esses dias eu dei uma consultoria para uma série de TV no Uruguai, e aí eu falei para a equipe de técnicos, né? Eles estavam tratando no masculino uma atriz trans, e aí foi por isso que eu fui lá chamar para mediar esse conflito. Eu falei assim, eles estavam numa questão, não, mas não é mulher, não é uma mulher, não é uma mulher, não é uma mulher. E aí eu entendi que era uma objeção de consciência, eles não iam reconhecer. Eu falei assim, vocês podem fingir que é uma mulher? Ah, pode, fingir dá. Resolveu. Porque não importa se é de verdade ou de mentira. Importa são as práticas sociais engendradas. Porque são as práticas que constituem os sujeitos. Então eu não quero que as pessoas acreditem que eu era uma mulher. Se elas não acreditam, eu quero que elas finjam. Mas a questão eu preciso que elas me tratem como mulher. Porque se eu aceito que elas me tratem como homem, é muito simples, gente. Assim, se você está num espaço, está todo mundo se tratando como mulher, uma pessoa se trata como homem, em seguida todo mundo se trata como homem. Né? Porque as pessoas têm eu não sei como é o fenômeno, mas elas descobrem características masculinas ou femininas, a depender do que você seja, aleatoriamente. Eu lembro, uma vez eu estava na campanha, fui candidata a deputada, em 2018, e aí eu e uma candidata cis. E aí tinha um rapaz panfletando com a gente, falando assim, vota na primeira deputada trans, etc. E eu era candidata a deputada federal. As pessoas acharam que a candidata cis que era trans. E aí uma moça falou assim, tá vendo o bigode? Ela era uma mulher cis, só que eles viram o buço. Falou, tá vendo o bigode? Ou seja, olharam para ela, encontraram uma característica masculina e acharam que ela era trans e apontaram isso. Porque se você disser que qualquer pessoa, se eu disser assim, a Conceição é trans, as pessoas vão olhar assim, eu sabia. Tá vendo aquele traço ali? Comigo não me engana. Porque as pessoas vão ver transexualidade onde quer que ela seja apontada. Porque ela é uma ficção, é um delírio. Se eu puder também, só muito rapidinho, Bruna, mas só porque acho que eu estava esperando, né, justamente, eu sabia, imaginei que a Helena fosse fazer esse gancho maravilhoso, assim, para pensar, porque acredito que entre no debate, que tem um pouco a ver, que você tinha mencionado, né, Helena, que é o de que parte desse processo é um processo de ir degenerificando determinados signos, né, assim, e que isso não vai acontecer do dia para a noite, né, mas, de certa forma, isso enquanto prática social vai também transformando o que a gente está chamando de reconhecimento, né, porque também acredito que uma forma de entrar nesse debate é pensar que, para reconhecer, é necessário estabilizar a significação, né, o que eu acredito, né, que as epistemologias trans, a arte trans têm ajudado a gente a pensar é justamente como é possível imaginar de outros modos. E aí me vem à mente imediatamente o Eu Travesti, da Luísa Marilac, né, que num determinado momento ela
ela escreve, as pessoas me perguntam, travesti é o quê? É homem ou é mulher? Você é o quê? Você é homem? Você é mulher? O que é travesti? Aí ela fala, eu te respondo, por quê? Por que você precisa dessa resposta, né? E responder uma pergunta com outra pergunta é um convite para olhar o próprio termo a partir do qual a interpelação está acontecendo, né? E aí é isso que eu acho que é muito massa para a gente pensar também, né? Assim, como é possível esse compartilhamento social, né? E repensar o reconhecimento que não a partir da estabilização de um sentido, né? Que seria unívoco. E eu acho que é aí que está a potência também, né? Bom, gente, aqui nos comentários o William Menezes, ele falou um pouquinho sobre essa questão do reconhecimento e desses os trânsitos e como viver em campos de experimentação pode ser uma vivência difícil e pode acabar gerando uma vivência difícil e acabar gerando um pouco de sofrimento, né, para a existência desse sujeito que pode não ter sua existência reconhecida. E que como se afirmar em uma identidade pode ser acabar sendo, algo violento. Então, William, se você também quiser acrescentar e falar um pouquinho melhor, talvez eu não esteja falando totalmente o que você queria dizer, está aberto. E a Bru também, está com a mão levantada. Você está mutado, Bruno. Perdão, eu estava falando que, William, se você quiser falar antes, não tem problema, eu posso falar depois. Oi, gente, bom dia. Eu sou um pouco, assim, tô um pouco tímido de falar, mas enfim, vamos lá, né? Eu fiquei pensando nessa questão aí, né, como o Yuri leu, do reconhecimento, eu também fiz aqui alguns comentários sobre como eu acho importante, às vezes, também falar e nomear algumas coisas, sejam elas, como a Helena fala, né, mesmo que finja que eu sou, né, como isso perpassa uma coisa que leva a ser importante para essa pessoa, né, é nesse sentido do se reconhecer, porque quando a Helena fala, por exemplo, dessa questão de afirmar uma identidade ser um ato violento nesse sentido aí, né, de que faz uma ruptura e tudo mais, né, eu fico pensando, por exemplo, como psicólogo, né, quando uma pessoa me procura, né, e eu não tenho, por exemplo, uma escuta aberta para escutar esse sujeito que vem falar de mim sobre esse lugar dele, né, e acabo não aceitando esse lugar, por exemplo, e como isso pode ser doloroso, inclusive para mim, enquanto pessoa não binária, como é difícil esse campo de experimentação, né? Viver isso é muito difícil, porque é complicado ali de uma pessoa dizer o que você é, o que você não é, e o que você diz não vale, né? Essa palavra que não tem lugar. Isso é muito difícil, eu diria, e doloroso também, assim, né? Quanto à reafirmação de identidade. Mesmo sendo fictícia, às vezes a gente tem aquela necessidade de dizer, mas peraí, né? Minha fala também existe, o que eu acho, o que eu sou também existe a partir de mim, não só desse outro que diz o que eu sou. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Não, se eu puder comentar rapidinho, ficou super claro e eu acho que é um convite muito massa para se fazer, justamente para pensar sobre quais são as formas de fuga, né, para pensar junto com o Snorton, né, quais são as formas de fuga disso, Marquis Bey vai chamar, né, de carceralidade do gênero, né, assim, sobre essa forma
esse enquadramento totalitário do que é possível, né? E como muitas vezes o desenho da imagem de nós mesmos se dá, né? Porque a gente aprende, né, a fazer dentro dessa carceralidade, né? E aí, te ouvindo, eu lembrei muito de uma amiga que estava num processo, né, de se reconhecer enquanto não binário, estava testando transfeminilidades, enfim. Aí a gente teve uma conversa durante a pandemia, e aí ele disse: ai, mas eu fico com medo de mudar de ideia, assim, eu fico com medo de depois querer outra coisa, eu fico com medo de, na verdade, ser uma gay afeminada, e se eu quiser usar hormônio vai ser ofensivo com mulheres trans, assim. E aí o grande ponto dele era e se eu mudar de ideia para diversas dimensões diferentes, né? E aí a gente teve uma conversa muito, muito massa nesse sentido, assim, que qual é exatamente o problema de mudar de ideia, né? A expectativa da estabilidade que recai sobre corpos cis e sobre corpos trans, né? Estabilidade, quero dizer, né, no que toca a corpos cis, né? Não, é a verdade, o seu eu verdadeiro é o seu eu do seu sexo biológico, enfim. Mas também essa expectativa de estabilidade que recai, né, que é demandada, que é imposta sobre corpos trans, que mas você já brincava de boneca quando você era criança? Mas você gostava de lutinha quando você era... Né? Portanto, que você tem que comprovar uma permanência, né, de uma certa identidade de gênero. Mas, assim, essa expectativa da estabilidade, né, essa expectativa de que você vai tomar uma decisão e para ela ser verdadeira, ela precisa ser permanente, né, ela precisa se estabilizar ao longo do tempo, ela também é uma expectativa cisnormativa, né, e também é uma forma de violência cisnormativa. E aí acho que parte desse processo, que tem a ver com o que você estava dizendo, né, é muito também como a gente aprende a responder a essas demandas, né, que enquadram, inclusive, a nossa relação consigo mesmos, né, a relação que nós estabelecemos com nós mesmos. E aí acho muito bonito esse projeto de acolhimento, né, de si, né, esse projeto de pensar em diferentes caminhos para si, inclusive caminhos de fuga, né, desse enquadramento carcerário. Pode falar ou tem mais gente? Pode? Eu acho que isso é um pouco... O gênero funciona sempre como uma utopia reguladora, né? E nós não escapamos dessa utopia reguladora, mesmo quando fazemos uma dissidência para um lugar de negação do gênero, né? Porque, de alguma forma, você olha para as pessoas e fala, elas podem dizer eu sou isso, eu sou aquilo, e esse eu sou isso, eu sou aquilo vem... Eles montam, eles organizam um plano de vida para você. O gênero, ele organiza um plano de vida. A gente se sente muito mais seguro com o gênero, no sentido de assim... você sabe como você tem que se comportar, você sabe como você tem que falar, você sabe como as pessoas vão reagir a isso, como as pessoas vão reagir àquilo, né? Quando você escapa desses lugares, você tem um protocolo a inventar, né? Eu digo assim, a norma, quanto mais próxima da norma você estiver, mais segurança existencial você tem, porque ela produz estabilidade existencial e ela produz a ficção de um grande regime previdenciário, né? Eu digo assim, por exemplo, a heterossexualidade é previdenciária, porque você vai ter filhos que vão cuidar de você na velhice. Agora, eu não sei como vai ser a minha velhice, porque eu não vou ter filhos para cuidar de mim, porque eu não tenho... Sabe, as categorias não se organizaram nesse plano de vida, né? Mas isso também acontece com qualquer trânsito, né? Eu digo isso porque em dado momento da minha transição, eu tive que encarar um fato, que é, eu sou uma mulher trans. Eu não serei... Porque quando transiciona, você pensa assim, em dado momento você é uma mulher igual a mulher cis. Só que existe um momento que você descobre que não importa o que você faça, a mulher cis vai ser mulher cis e você vai ser mulher trans. Não importa o que você faça, você não se torna cis. Né? E tem mulheres que desistem da transição nesse momento. Né? Eu conheci uma que transicionou e falou assim, eu vou esperar a próxima encarnação. Porque eu queria ser uma mulher natural e não vou poder. Porque a ideia de natureza ainda organiza para ela o que é ser mulher. Não é?
Em dado momento, a gente encara um pouco isso, né? Eu lembro, eu estava um dia conversando com a Viviane, a gente estava almoçando, eu e a Viviane Vieira, e a Viviane falou assim, nossa, eu acho que a gente está num momento muito preocupante, porque essas transições, esse amplo acesso à transição no hospital, etc., está fazendo com que muita gente trans perca as características de travestis. Porque a transição muito mais medicalizada, muito mais acompanhada, você tem outros efeitos que são muito diferentes daqueles efeitos das travestis que chamavam a atenção como uma identidade travesti, né? E ela falou assim, será que a gente tem que continuar desejando parecer uma mulher cis ou a gente tem que inventar um jeito trans de ser mulher? Né? E eu acho que tem que tá um pouco disso assim, né? Inventar um jeito de existir no movimento, inventar um jeito de existir na fuga. E os povos sabem fazer isso, né? Porque nós vivemos, se a gente olha para outros tipos de conformações sociais, sociológicas, nós vemos povos nômades, né? Povo como o povo cigano. O povo cigano conseguiu não ter território nenhum e ainda assim ser um povo com identidade própria, né? Ou seja, eles conseguiram ser um povo sem nação, no trânsito, né, no nomadismo, né? Então, eu acho que se o nomadismo serve para a identidade nacional e outras, o nomadismo também pode servir como possibilidade de existência de gênero, né? Isso se você afirma como núcleo significante, inclusive, disso, a própria fuga ou a própria errância, né? Que é a coisa do errático, né? Acho que isso é o bom da errância, né? A errância, ela é errática, mas ela é também navegar no erro. Né? A errância também é um lugar do erro, né? E de refazer, de reorganizar, né? Bru, quer falar em 2 minutos? Não, eu ia falar justamente, pessoal, já está dando o nosso horário, então vamos encerrar por aqui. Ok. A minha pergunta fica para outro encontro que teremos com Então certeza. tá bom. Gente, muito obrigado foi muito incrível, eu aprendi muito. Muito obrigado por vocês estarem hoje aqui com a gente. Foi realmente